contexto nacional, é comum que os consumidores tenham compras recusadas por falta de limite no cartão de crédito. Então, como solucionar esse gap e democratizar o acesso dos clientes aos produtos? Veja nesta palestra quais são os planos de ação que a sua empresa pode colocar em prática para melhorar a aprovação de vendas. Para falar sobre desafio do D2C, como atender o consumidor final em negócios com ticket médio alto, a gente convida o publicitário com 10 anos de experiência no varejo físico e digital. Ele atuou nas áreas de vendas, marketing e compras e há 4 anos trabalha com soluções de pagamentos na Stone Co, ajudando operações digitais a aumentar a performance, melhorar a gestão e automatizar processos. Atualmente, ele é especialista em pagamentos digitais do Pagar.me. Maxwell Ramos, especialista em pagamentos digitais da Pagar.me, seja muito bem-vindo abrindo o nosso hall de palestras do período da tarde. Fala pessoal, ótima tarde, tudo bem? Boa tarde, a palavra está com vocês. Estamos ansiosas aqui para acompanhar o conteúdo dessa primeira palestra do dia, da tarde. Fechado, então vamos nessa. Obrigada. Bom, eu me chamo Max Ramos, eu sou especialista aqui em soluções digitais no Pagar.me, né, que é uma empresa Stone Co, e basicamente eu me aventuro no mercado de payments desde 2017. A minha missão aqui no Pagar.me é empoderar negócios digitais, trazendo a nossa infraestrutura completa de serviços financeiros, né? E como a gente bem comentou, eu quero trazer para a pauta uma discussão muito importante. Como atender o consumidor final em negócios com um ticket médio alto, que é aí o que o bicho pega. Só que antes da gente entrar nessa contextualização, vamos dar um passo atrás e discutir um pouco sobre essas diferenças, né, do mercado D2C. Né? Porque geralmente, né, na posição de indústria, importador ou distribuidor, o que acontece? A gente não tem lá uma preocupação sobre como o intermediário ele vai vender o produto. Né? A gente fez a venda, concluiu, aprovou o crédito do intermediário e faturou a nota, a bola está com o varejista. Só que a partir do momento que a gente decide partir para o D2C, né, atuar direto com o consumidor, como o próprio nome já diz, isso significa que não basta mais ter o produto, né? Não basta mais só ter o produto disponível. Agora eu preciso garantir que a minha operação ela oferece as ferramentas completas para ajudar o consumidor a concluir aquela compra, principalmente quando o ticket médio alto, que aí a gente sabe como é o perfil do consumidor brasileiro. Né? E justamente por isso a gente vai trazer na pauta de hoje um pouquinho do comportamento do consumidor brasileiro, alguns dados, algumas pesquisas e também algumas funcionalidades que vão ajudar a gente a superar e vender mais e melhor. Né? Nos próximos slides, a ideia é essa, a gente falar um pouquinho, principalmente sobre o mercado e como a gente vai discutir para poder aumentar as nossas vendas. Né? Então, o primeiro dado que eu quero trazer para vocês é que, assim, tem que ficar muito claro. Uma pesquisa do Datafolha, até feita esse ano, trouxe para a gente que 75% dos consumidores eles têm a preferência por parcelamento. Isso é muito importante no cenário digital, né, que você tem que oferecer o parcelamento para o consumidor e também está inteirado ali na questão do ticket médio, principalmente dos produtos e serviços que a gente oferece, onde o consumidor brasileiro ele tem a noção de que ele não consegue fazer o pagamento à vista, principalmente dos produtos que eles consideram imprescindíveis. Ou seja, aqueles produtos que a gente passa um tempo para decidir quando eu vou fazer a compra, né? E também que eles vão durar por muito tempo. Exemplo, a gente trouxe aqui na pesquisa bens duráveis como móveis, eletrodomésticos, vestuários, materiais de construção, que são produtos. Eu não compro todo mês, eu não compro todo trimestre, todo semestre, né? Eu demoro um tempo para tomar essa decisão e quando eu compro eu vou investir num produto de qualidade. Assim como de serviços, como de saúde, né? Médico, dentista, transporte, educação, serviços automotivos. Ou seja, o consumidor ele tem uma dificuldade em comprar esses produtos e serviços à vista e ele precisa de uma modalidade de parcelamento. Então é importante a gente entender que se o seu produto ou serviço ele não é extremamente nichado para um público que tem um poder aquisitivo muito alto, é quase que obrigatório você ter aqui uma modalidade de parcelamento que satisfaça as necessidades do seu cliente. Acho que isso é muito importante ficar claro.
E agora também a gente não pode deixar de falar sobre o limite disponível do cartão de crédito, né? Foi um dado que o SPC Brasil trouxe para a gente, onde o limite médio do brasileiro é de cerca de R$ 1.400. Né? E a gente entende que esses produtos que a gente falou aqui no slide anterior, ele tende a ser até um pouco mais caro que isso, ou até mais ou menos nessa média, só que o que acontece? O cliente não compra só com a gente, né? Ele compra em outros lugares, ele ocupa o limite dele, e geralmente ele não está com o limite 100% disponível para poder fazer essa compra. E outra informação muito importante também dessa pesquisa do SPC é o seguinte: além do cliente ele ter esse limite médio, que está mais ou menos em linha com o custo do produto, 1/3 dos clientes, ou seja, 30% dos clientes, eles desconhecem o próprio limite. Né? Fica até engraçado falar que ele não sabe dos próprios limites, e é justamente isso. Assim, ele não tem esse conhecimento, ou ele não lembra, não sabe se aumentou, se diminuiu, e mesmo assim, o que ele pensa? Eu tenho um cartão de crédito, vou efetuar uma compra. E aí, isso, inclusive, é uma das principais causas do motivo que assola e que assombra o mercado de e-commerce brasileiro, a falta de saldo. E aí, pensa na seguinte situação. Você, indústria, contratou ali plataforma, montou o teu site, deixou ele bonito, preparado, condizente aí com a identidade da marca. Você pagou anúncios, seja ads, redes sociais, Google Ads, Facebook, etc. E aí o que aconteceu? Você trouxe o comprador para o teu site, ele ficou interessado, ele colocou ali o carrinho, colocou o produto no carrinho, montou ali toda a estrutura dele e quando ele clicou em comprar, o que acontece? O cartão não passou. O que a gente faz agora? Eu desisto do cliente? Né? E eu trouxe justamente essa pergunta. O que eu faço agora quando o meu cliente ele tentou fazer uma compra e ele não conseguiu? Né? Aposto que alguém aí deve estar pensando, pô, se o cliente não tem dinheiro, não preciso concluir essa compra, né? Eu desisto dele e acabou. Só que o ponto é o seguinte, a reflexão aqui é, o cliente não ter limite não significa necessariamente que ele não tem dinheiro. Essa é uma reflexão que eu quero que vocês tenham. Uma das possibilidades aqui, por exemplo, é que simplesmente ele pagou a fatura dele para fazer a compra e o limite não foi liberado ainda. Pensa no cenário. De acordo com os bancos brasileiros, o limite ele leva cerca de 3 dias úteis para ser liberado. Então, o que acontece? O cliente ele não sabe se o limite foi liberado ou não. Ele pode ter pago a conta, e mesmo assim o valor, o montante não voltou para o crédito dele. E o que acontece então? Ele tenta comprar, a transação é recusada. Outra coisa, por exemplo, pensa que talvez ele não tenha mesmo limite, mas ele tem o dinheiro para comprar. O que a gente faz? A gente desiste desse cliente? Né? E é por isso que eu trouxe duas funcionalidades que têm feito bastante sentido para os nossos clientes, né, para alguns negócios que a gente tem acompanhado, que podem fazer muito sentido, que podem ajudar muito aí na operação de vocês para lidar com esse tipo de cliente, onde eu tenho um ticket médio alto para um limite baixo, né, ou até para a própria falta de limite. A gente vai falar aqui então primeiro da nossa retentativa offline. O que é retentativa offline? É basicamente o reprocessamento da transação horas ou até dias depois. Né? Então, até é muito comum no mercado você ter um meio de pagamento que faz aquela retentativa. Né? Tem gente que chama de teimosinha, reprocessamento, backlog, etc. Mas basicamente é uma retentativa da transação, onde mandei a transação para a adquirente deu negada, a gente vai e devolve e fala, tenta de novo aí. Isso evita o quê? Evita, às vezes, aquele erro de comunicação, aquela falha sistêmica. Só que o que acontece? Se a transação ela voltou com falta de saldo, eu tentar 1 segundo, 2 segundos depois, não vai fazer lá tanta diferença. Então, o que a gente pensou aqui na retentativa offline? Em vez de eu ficar tentando só automaticamente, que eu sei que não vai adiantar, enquanto o cliente está aguardando, né, ele fez a compra, colocou os dados dele no checkout, está esperando ali a análise, foi fazer outra coisa da vida dele, a gente está lá fazendo o nosso trabalho. Então, eu pego a transação, jogo para a adquirente, ela deu uma recusa, veio falta de saldo, vamos segurar essa transação, vamos preparar para que ela seja tentada ali algumas horas depois, seja 2 horas, 12 horas, 24 horas depois, e aí sim, depois que ela for aprovada ou que a gente já entender que não faz mais sentido mesmo, a gente devolve a informação para o cliente. Pra vocês terem uma ideia, tem até um caso interessante aqui de um cliente do setor de cosméticos, perfil
a mais, assim, perfil aquisitivo elevado, que ele identificou um problema de transações negadas por falta de saldo. E a gente achou muito estranho, né? Poxa, falta de saldo não é um problema muito comum do público desse cliente. Só que o que a gente percebeu, né, entendendo junto, discutindo, ele notou que dentre as consumidoras tinha uma parcela muito grande que tinham aqueles cartões familiares, que não necessariamente ela é a titular. Às vezes é um cartão do pai, um cartão da mãe, um cartão, enfim, que a família compartilha, né, e ele tem aquele limite controlado. E por ela não ser a titular, ela não tinha noção de quando liberava limite, quanto de limite exatamente ela tem sobrando, né? Ela tem o cartão e faz a compra. E o que a gente percebeu? Poxa, e se a gente pegar essa transação e tentar 24 horas depois? Vamos tentar daqui um dia. E foi impressionante. A gente programou o reprocessamento automático e só para as transações com falta de saldo. Para vocês terem uma ideia, só essa simples ação, ela reduziu em 12% a perda por falta de saldo. Entendeu? E foi uma ação simples. E qual que foi o contexto aqui? A cliente ela não vai deixar de comprar. Se ela não está consumindo aqui no meu site, ela ainda quer aquele produto. Às vezes ela pode estar comprando em outro lugar, pode estar indo até uma loja física, o que ficou bem mais difícil durante a pandemia, né? Ela pode, enfim, se ela precisa daquilo, ela vai dar um jeito de conseguir. E aí a nossa estratégia foi ajudar essa consumidora a ter o produto que ela tanto queria. Outra funcionalidade que nós trouxemos aqui para essa discussão é a ideia de multimeios de pagamento. Acho que o próprio nome já diz, né? Ele permite o pagamento da compra com um ou mais, né, formas de pagamento. Então, o que acontece? Vamos pensar no seguinte cenário. Eu tenho ali o cliente que ele entrou no site, chegou no carrinho. No momento de pagar, em vez dele ter aquela funcionalidade, aquelas opções padrões, eu tenho cartão e tenho boleto. A ideia aqui é que ele consiga pagar com mais de um cartão, né? Cartão mais cartão, dividir entre o limite dos dois, ou cartão mais boleto, por exemplo. Né? Ele quer pagar uma parte à vista e parcelar o restante. Essa é uma funcionalidade que tem brilhado muito os olhos de um setor específico. Eu tenho acompanhado muito diversos projetos do setor moveleiro, principalmente, né? A indústria de móveis, na pandemia, teve um grau de digitalização muito alto. Eu, pessoalmente, acompanhei alguns projetos. E o que acontece? Eles buscam essa funcionalidade porque os produtos eles são, por nascença já, já são caros, né, pelo modelo de negócio e são muito duradouros. E o que acontece? O cliente ele quer investir num negócio de qualidade. Às vezes você aumenta o seu ticket médio por flexibilizar um pouco a modalidade de pagamento. E o que é mais importante quando a gente fala de multimeios é que você tem que garantir que tudo isso está vinculado ao mesmo pedido, né? Porque você não pode criar uma flexibilização aqui e gerar ali confusões em RP, em plataforma, em emissão de nota fiscal. Então, a ideia de quando a gente fala de multimeios é, eu tenho um pedido para mais de uma forma de pagamento, justamente porque eu flexibilizo para o cliente sem impactar ali o meu contas a receber, sem impactar aqui o meu setor fiscal. Né? Então, a ideia é, eu não desisto do meu cliente ali quando a transação dá errado e também eu já entrego novas formas de pagamento, novas modalidades para que ele possa se movimentar, ele possa adquirir o meu produto. Então, para a gente finalizar, eu trouxe até uma frase que eu gosto muito do Kotler, né, que é o pai do marketing, que a gente conhece, que é assim, onde quer que exista uma necessidade, há uma oportunidade. Então, pensa assim, o teu cliente, ele já veio fazer a compra, ele precisa daquele produto, você tem a demanda. Agora, a oportunidade que a gente tem que encontrar é como é que eu faço para que ele conclua essa compra comigo. Né? Então, assim, a falta de limite ela é uma realidade comum para a maioria dos e-commerces brasileiros. Não importa se é B2B, B2C, D2C. Só que, assim, é preciso a gente oferecer ferramentas que ajudem o consumidor a adquirir o produto, né? Pois no mercado tão competitivo, a gente tem que entender que se ele não está comprando conosco, pode ser que ele esteja comprando em outro negócio, né? Ele pode estar comprando em outro concorrente. Então, assim, é muito importante garantir que o seu meio de pagamento ele oferece todas as ferramentas necessárias para que você possa flexibilizar pagamentos para o seu cliente, melhorando a experiência e fidelizando, né? Para que você possa vender cada vez mais e melhor. E eu vou ficando por aqui, tá? Eu agradeço a companhia de vocês, muito obrigado. Desejo um ótimo evento. E caso vocês tenham se interessado ou ficado alguma dúvida, pode entrar em contato comigo aqui direto no chat, pode acessar o site do Pagar.me, que a gente vai estar de braços abertos para ajudar vocês com isso.
tá bom? Um abraço e ótima tarde. Obrigada, Maxwell. Muito interessante o conteúdo que você trouxe. Já fizemos nossas anotações aqui. E lembrando que quem quiser bater um papo com o time da Pagar.me, eles estão lá no Salão de Negócios para vocês terem essa interação logo após a palestra do Maxwell. Obrigada, viu? Valeu, tchau, tchau. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!